galera! Hoje então vamos trabalhar nos nossos vídeos de História Geral e Idade Média Ocidental, perfeito? Nos dois últimos vídeos nós vimos então o Império Bizantino, né, que compõe aí a Idade Média Oriental. Hoje então nós vamos ver, após a queda do Império dos Francos, né, lá no Tratado de Verdun de 843 d.C., o processo de feudalização da Europa Ocidental. O famoso feudalismo ou a famosa Idade Média, perfeito? Para isso nós temos que recordar alguns elementos do último vídeo, principalmente aqueles que tangem o imperador Teodósio, que em 395, lá no século IV d.C., ele vai dividir o Império Romano em duas porções. Por que ele vai dividir o Império Romano em duas porções? Porque o Império Romano, no século IV, né, já vinha acentuando uma crise estrutural no Império Romano. Uma crise em todos os aspectos, né? Uma crise econômica, uma crise de trabalho, né? Um modelo escravista. Então a gente vai ver ali que a partir do século III há uma crise intensa no Império Romano, e lá no século IV, né, finalzinho do século IV, 395, o imperador Teodósio, na tentativa de solucionar essa crise, divide o Império Romano em dois, né, em duas áreas administrativas. Na porção ocidental, nós vamos chamar então de Império Romano do Ocidente, capital Roma. Já na porção oriental, nós vamos chamar de Império Romano do Oriente, e a capital é Constantinopla, atual cidade de Istambul. Perfeito? Bom, nós vimos então que na porção oriental, né, ou seja, no antigo Império Romano do Oriente, é aquela unificação política, aquela centralização política dos romanos, ela se mantém, né, nas mesmas características que o Império Romano tinha. Já esta porção ocidental, a qual nós vamos trabalhar hoje, nós vimos então que diversos povos bárbaros, estrangeiros, né, chamados genericamente de bárbaros, passam então a se aproveitar da crise do Império Romano e começam as invasões bárbaras, começam as invasões justamente então desse Império Romano. A partir do momento que esses povos bárbaros se instalam no antigo Império Romano em crise, eles vão então criar pequenos reinos dentro desse Império Romano, que se esfacela em diversos pequenos impérios bárbaros. Aqui nós vamos ver então o processo de feudalização, né, e ruralização da sociedade. Então a gente já pode perceber a principal característica política da Idade Média Ocidental, que é a fragmentação do poder político em diversos reinos bárbaros. Perfeito? Quando esses povos bárbaros eles invadem o Império Romano, eles têm como objetivo, né, a riqueza, saquear as riquezas do Império Romano que se encontravam nas cidades. Então, o objetivo, né, a chegada dos povos bárbaros vão ser direcionados para essas cidades romanas. Tá? E, obviamente, as populações que habitavam as cidades, apavoradas, começam a fugir dessas invasões e começam a migrar em direção ao campo, né, às propriedades rurais, em busca de proteção e de subsistência. Aqui nós temos, então, o famoso processo de ruralização da sociedade, junto com esse processo de fragmentação política. Tá? E a gente costuma dizer que o Império Romano ele vai se fundir com os povos bárbaros. Então a gente vai ver que esse processo de fusão, elementos bárbaros germânicos vão então se miscigenar, se misturar com elementos romanos, da cultura romana. E dessa fusão de elementos bárbaros e romanos nasce o que nós chamamos de Idade Média. A Idade Média é muito simples, o feudalismo é muito simples. Né? É um processo, então, de integração entre cultura bárbara e cultura romana. Tranquilo? Bom, vamos pensar o seguinte, gente. Quem é que vai fazer o elo entre o mundo bárbaro e o mundo romano? Quem que vai fazer o processo de mediação entre elementos bárbaros e elementos romanos? Aqui nós temos, basicamente, a Igreja Católica Apostólica Romana. A ela coube o papel de mediadora, né? De acimentadora. Olha que bonito isso, acimentadora da civilização medieval. A gente tem que lembrar que esse é um período de muita instabilidade. Invasões, crise do império, guerras, saques, fuga em massa das populações das cidades para o campo.
E a única instituição que ainda mantém uma certa organização, né, é a instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Logo, ela vai se tornar a instituição mais poderosa da Idade Média. Ela é tão poderosa porque ela detém os poderes dos céus, o poder divino, né, o poder atemporal, e ela também é detentora do poder terreno, do poder temporal. Ou seja, ela é detentora na Terra de poderes políticos e econômicos, fora o poder ideológico dos céus, do divino. Perfeito? Essa é uma instituição que ainda tem padrões de organização, que ainda tem intelectualidade, né? Então a gente costuma dizer que a Igreja Católica, ela passa neste período a dominar o conhecimento, a ciência. É a única instituição letrada, ou seja, que tem acesso à escrita. E essa escrita, ela é importantíssima para o processo organizacional, burocrático de um Estado, de uma sociedade. Basta nós lembrarmos os egípcios, por exemplo, né? Os egípcios, então, os mesopotâmicos, que foram aquela sociedade que inventou a escrita, eles inventaram a escrita justamente para manter padrões organizacionais. Então, percebam a importância da Igreja Católica sendo a única instituição letrada e organizada da Idade Média. Ela vai ganhar um poder com dimensões, né, gigantescas nesse período. Perfeito? E a gente então divide a Idade Média, né, a periodização, a divisão histórica da Idade Média, que é um período aí de 1000 anos, né, se estende de 476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo. 476 porque é a queda do último imperador romano, né, Rômulo Augusto, e 1453 porque nós temos aí basicamente a queda de Constantinopla nas mãos de Maomé II e o exército turco-otomano, tá? Sem falar no final da Guerra dos 100 Anos, que também se finda aí em 1453. Então, esse é o corte temporal da Idade Média, tá? Nós temos, então, século V ao século XV. É um período de 1000 anos a Idade Média. É um período muito longo. Então eu não posso dizer que nesses 1000 anos nós tivemos apenas uma característica medieval. É óbvio que em 1000 anos essas características medievais elas vão se modificando, elas vão se adaptando aos novos tempos. Então a gente vai dividir a Idade Média em duas etapas. A primeira etapa, a etapa inicial, nós vamos chamar de Alta Idade Média. E essa Alta Idade Média nós vamos fazer um corte cronológico que vai do século V ao século X, onde se caracteriza a formação do sistema feudal, né? O sistema de organização social humana, né? O feudalismo, e uma segunda fase chamada de Baixa Idade Média, que seria então a fase final, né? A fase então onde o feudalismo vai adquirindo outras características até chegar no seu fim. Nesta Baixa Idade Média, nós temos então o século X até o século XV. E aqui nós temos então a consolidação, na primeira fase a formação, aqui a consolidação do sistema do modo de produção feudal, e no final deste período a crise do sistema feudal com a crise do século XIV, né? Um século antes do século XV, que eu sempre costumo dizer para os alunos, ele é composto por uma tríplice maldita, esse século XIV. A tríplice do capiroto, a tríplice do diabo, né? E qual é a característica, ou quais são os elementos dessa tríplice maldita, Rafa? Basicamente, peste, fome e guerra, né? Levando, então, a uma derrota final do sistema feudal. Características gerais, então, vou trabalhar aqui com vocês algumas características gerais. Lá naquele vídeo do final do Império Romano, eu trabalhei com vocês, então, elementos bárbaros, que contribuíram para a formação do feudalismo, e elementos da cultura romana que contribuíram para a formação do feudalismo. Porque se o feudalismo e a Idade Média pode ser considerado uma fusão de elementos da cultura bárbara com elementos da cultura romana, nós temos que destacar o que representa a influência romana e o que representa a influência bárbara na constituição desta Idade Média. Perfeito? Então aqui nós temos algumas características, a ruralização da sociedade, como eu já disse para vocês, essas invasões, esses conflitos entre povos e reinos bárbaros tornam a Idade Média um período muito instável, né? Repleto de conflitos. E esses conflitos obrigam a sociedade a migrar das cidades
porque nesse momento elas estão inseguras, e essa sociedade então ela acaba fugindo para o campo atrás de proteção. Perfeito? Outro elemento muito característico da Idade Média é a fragmentação do poder político, né? Não só em feudos, mas naquele período inicial ali da Idade Média, nós temos a formação de alguns reinos bárbaros, como ostrogodos, visigodos, lombardos, os francos, né, que é o maior reino bárbaro a se instalar no Império Romano ali durante a crise do Império Romano. E aí então nós temos uma característica de não um único império como na Roma Antiga, né? Não um único sistema político, né? Em todo os territórios banhados pelo mar Mediterrâneo. Agora nós temos uma variedade de pequenos reinos. É como uma colcha de retalhos da vovó, né? Nós temos então naquela colcha de retalhos, cada retalho representando um reino. Então, o poder político não está centralizado em forma de império, ele está fragmentado entre os reinos ou entre os feudos. Depois aí do período final dos francos, aumenta o processo de feudalização. Privatização da defesa. Se não há mais Estado, né, e os bárbaros não têm noção de Estado organizado, os bárbaros não têm escrita, os bárbaros têm uma vida muito rudimentar, muito pouco civilizada se compararmos, né, com a civilização romana, né, ou o ápice da civilização romana. Era uma vida muito rudimentar. Os bárbaros viviam em forma de tribos, chefes tribais, não tinham escrita, né? A religião ainda era um paganismo primitivo, então eles não têm noção de Estado, eles não têm escrita, eles não têm organização burocrática de Estado. Então, se o Estado não existe, quem é que faz a defesa da sociedade? A defesa ela é feita pela nobreza. Então, o que deveria ser uma atitude ou uma ação do Estado, que é defender a sociedade, essa defesa ela passa para a mão da elite armada, os senhores feudais. Tranquilo? Esses senhores feudais, então, passam a defender a sociedade, né, em troca de alimento ou em troca de produção. Então, ela não presta esse serviço gratuitamente, ela cobra por esse serviço. Então, não é um serviço público, é um serviço prestado por particulares, pela elite nobre detentora das armas. E é por isso então que nós falamos de privatização da defesa, perfeito? Principalmente num momento onde há muita instabilidade, onde há muitos conflitos. Clericalização da sociedade. O que eu quero dizer com clericalização da sociedade como uma característica medieval? A clericalização da sociedade, ela está inserida num contexto que diz que a Igreja Católica, ela controla a sociedade. Então, todos os padrões sociais são controlados e ditados pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a forma como as pessoas pensam, a forma como as pessoas se comportam, o que pode vestir, o que pode dizer, o que não pode dizer, tudo é determinado pela Igreja. Vamos dar uma pensada mais profundamente nisso? Como assim, Rafa? Explica melhor. Quando a pessoa nasce, quem é que registra o batismo? É a Igreja. Quando a pessoa casa, quem é que registra o casamento? Quem que é responsável pelo registro escrito do casamento? A Igreja. Quando a pessoa morre, quem que é responsável pelo enterro? É a Igreja. As festas, a confissão, a famosa confissão católica. Quando a população vai confessar, né, ou se confessar com um padre, vai contar as suas intimidades, às vezes até intimidades sexuais da vida, a vida conjugal, né? E ali, então, a sociedade expõe o que está fazendo, o que está pensando e o comportamento. A partir dessa confissão, os padres e a Igreja Católica têm uma maior influência sobre o controle, tem um maior controle sobre a sociedade. Então é isso que eu quero dizer com clericalização da sociedade. Um domínio da Igreja Católica sobre a sociedade. E a Igreja Católica definindo o pensamento, o comportamento das pessoas, a forma de se vestir, a forma de se alimentar, o que pode e o que não pode. Lembrando que essa instituição ela se torna tão poderosa porque ela é a instituição mais organizada, detentora do conhecimento, detentora das letras, ou seja, domínio da escrita. Relações de interdependência social, então essa é a característica das relações sociais medievais,
né? Como não há um contrato escrito entre as pessoas, esse contrato ele se dá no campo do consuetudinário. Esse contrato se dá no campo da oralidade, das tradições. Perfeito? E o que quer dizer isso, Rafa? Como é uma sociedade muito instável, como é um momento de muitas guerras, como é um momento de muitos conflitos, é preciso que as pessoas se ajudem mutuamente. Agora, o que garante a lealdade ou a ajuda de uma pessoa para com outra? São as relações de interdependência. E elas se dão entre senhores com senhores ou senhores com servos. Então, se um senhor tem uma milícia, um exército, um pequeno exército que não é suficiente para a defesa local, ele vai ter que requisitar o exército de um outro nobre. Para isso, esses dois nobres eles precisam ter uma relação de confiança, de lealdade. E a palavra correta é fidelidade. Então, através das homenagens e das investiduras, que eu vou explicar um pouco mais a fundo para vocês mais adiante, eu faço a conexão de fidelidade entre as pessoas, garantindo a defesa e garantindo a solidariedade entre as pessoas. Inclusive tem um historiador francês que vai dizer que a Idade Média é um período de muita solidariedade. Por quê? Porque é um período de muita fome, de escassez de produção. E o que faz as pessoas sobreviverem muitas vezes é a solidariedade, a divisão dos alimentos, né? É a ajuda mútua entre indivíduos. E agora acho que em época de coronavírus, de quarentena, de epidemia, acho que a gente tem muito que aprender com essa solidariedade medieval. E por último, como última característica medieval, nós temos a mudança na mentalidade. E o que quer dizer mudança com a mentalidade? Basicamente, a mentalidade greco-romana, ou seja, anterior à Idade Média, é uma mentalidade antropocêntrica. E o que é antropo? É o homem. O ser humano, a racionalidade no centro da perspectiva humana, o centro das organizações. A influência do ser humano, né, ou a referência humana, ela é mais importante. Na Idade Média, deixa-se de lado a mentalidade antropocêntrica e passa-se a atuar com uma mentalidade agora cristã. Uma mentalidade com domínio católico. Ou seja, ela deixa de ser antropocêntrica e ela passa a ser teocêntrica. Perfeito? E o que é teocêntrica? Teo é Deus, cêntrica é centro. Então não é mais o ser humano e a sua racionalidade a referência da organização. Agora a referência de organização é Deus. Tudo é explicado pela Bíblia, tudo é explicado por Jesus, tudo é explicado por Deus e pelo divino. E então essa mudança, ela é uma mudança drástica. É o abandono da racionalidade humana na explicação social. E única e exclusivamente a utilização da religião como modelo explicativo da sociedade. Perfeito? Vamos lá então para a nossa alta Idade Média, século V ao século X. Nós temos então a crise do Império Romano e as invasões bárbaras, como eu já disse para vocês. E os bárbaros vão contribuir muito para essa cultura medieval feudal, né? Assim como os romanos também vão contribuir muito para essa formação. Mas aqui eu tenho inicialmente as características dos bárbaros germânicos para constituir a Idade Média. Essas populações bárbaras, elas eram rurais, elas não viviam em cidades como no Império Romano. A guerra era o principal elemento dessas sociedades bárbaras, né? Então elas viviam em tribos, cada tribo tinha um chefe militar local, e haviam guerras constantes entre essas tribos, alianças e assim por diante. Esta lógica rural, ela vai ser trazida para dentro, né, do epicentro da Idade Média, ou seja, da principal característica medieval, assim como as guerras, sem escrita. Então, além da Igreja Católica, então só a Igreja Católica era detentora da escrita, pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas na Idade Média. A formação de reinos bárbaros após esse processo invasório, nós já vimos então aí um desses reinos, o reino dos francos. E aqui nós temos uma questão muito interessante. Vamos pensar o seguinte, se nós temos uma Europa toda fragmentada, se eu tenho uma Europa que está toda subdividida em feudos e reinos, o que torna todos esses feudos e todos esses reinos Idade Média? O que eles têm em comum?
né? Por que eu vou trazer eles para dentro de uma perspectiva medieval? Por que eu vou dizer que todos eles juntos compõem a Idade Média Ocidental? Eles têm que ter um elemento em comum, e o elemento em comum é o elemento acimentador, é o elemento mediador da sociedade, é o cristianismo. Tá? Então, se no período anterior o Império Romano era detentor de um poder político universal, né? Ou seja, as regras políticas do Império Romano atingiam praticamente todas as terras do mar Mediterrâneo, era um império gigantesco, né? Com características políticas universais. Isso some, isso acaba, isso termina. Mas esse universalismo político romano vai ser substituído por um universalismo religioso cristão. Inclusive, os católicos têm isso até hoje, né? Fazer missão, propagar o cristianismo, evangelizar. Por quê? Porque essa é uma ideia de universalidade, né? A doutrina católica é uma doutrina universal. Ou seja, há um intuito, um objetivo de levar o cristianismo católico para todas as sociedades. Perfeito? Então, há um elemento em comum entre eles. É um elemento, então, Igreja Católica Apostólica Romana, que vai, então, exercer controle sobre essa sociedade tão instável. Então, a gente não pode descartar nunca a importância da Idade Média e da Igreja Católica na Idade Média. Tem muita gente aí na sociedade que chama a Idade Média de Idade das Trevas. Tu não pode levar isso para o vestibular, meu querido. A Idade Média não pode ser chamada de trevas, né? De um período nebuloso, de um período, então, de dark, digamos, né? Assim, um período de atraso, né? Claro que se nós compararmos com o Império Romano, há um período, né, de retrocesso racional e científico, mas a Igreja Católica é detentora de conhecimento, né? Ela é detentora de racionalidade. E ela vai usar essa racionalidade para controlar a sociedade, visto que essa sociedade é uma sociedade muito instável, repleta de guerras, de epidemias, de gente passando fome. Então, há uma necessidade de que a instituição católica faça o controle dessa população, porque senão acabaria essa sociedade, acabaria. Tá? Governantes germânicos vão se apropriar de instituições, né, e algumas regras romanas. Aqui nós temos então a fusão. É um período de instabilidade, como eu já disse para vocês aí várias vezes desde o início desse vídeo, né? Principalmente as lutas entre esses reinos bárbaros e entre esses feudos, esses domínios feudais. Vamos lá então, a consequência dessa fusão e dessa crise e invasão, nós temos então declínio da civilização romana, declínio de um governo centralizado. Então essa lógica de governo centralizado não existe na Idade Média, né? Os bárbaros que vão contribuir com isso. As cidades também, elas praticamente desaparecem. Eu não posso dizer que elas desapareceram 100%, mas elas perdem importância de forma significativa. As cidades foram esvaziadas, né? A cultura se modifica, né? Como eu já disse para vocês, cultura teocêntrica substituindo a antiga cultura antropocêntrica, e as relações monetárias e financeiras, comerciais também entram em declínio. Tá? Então esse declínio, ele vai ser um declínio do governo centralizado, das cidades, da cultura antropocêntrica e do comércio e das relações monetárias. Perfeito? Os historiadores tradicionais, até um certo período, acreditavam que o comércio desapareceu completamente. Atualmente nós não podemos dizer isso, gente. Nem o comércio e nem quanto às relações financeiras e monetárias. Elas diminuíram, chegaram a quase desaparecer? Sim, mas elas não desapareceram por completo. A gente vai dizer o seguinte, ó, vamos dividir a Europa em norte e sul, tá? Na região sul, esse comércio nunca cessou, esse comércio nunca acabou. Já na região norte, durante a Alta Idade Média, o comércio acabou completamente. Tá? Por quê? Porque o norte tem mais características germânicas e o sul vai ter mais características românicas. Lembrando vocês que a Península Itálica está justamente no sul da Europa, né, mergulhada no mar Mediterrâneo. Então a presença dos romanos no sul é muito maior. Logo, o sul mantém-se mais cidades, mantém-se o comércio e as relações monetárias. Principalmente pela presença da marinha bizantina no sul,
onde ela mantém as relações comerciais e monetárias. Já na região norte, mais próxima dos povos bárbaros, aqui o comércio praticamente desapareceu e as relações monetárias. Rafa, por que essas relações monetárias? Uma das explicações, o nosso amigo Hilário Franco Júnior, basicamente vai dizer o seguinte: a característica econômica da Idade Média é a baixa produção, ou seja, não há produção de excedente. A produção é só para subsistência, é só o suficiente para se alimentar. Então, a oferta de bens, ela diminui no mercado. A oferta de produtos produzidos na agricultura diminui no mercado. Por que eu vou precisar de comércio se não tem produto para comercializar? Por que eu vou precisar de moeda se não tem produtos para serem disponibilizados à venda? Então, é uma frase muito interessante, né, aqui do livro do Hilário Franco Júnior, onde vai dizer que a exiguidade da produção vai definir a exiguidade do uso das moedas e do uso do comércio. E o que é exiguidade, né? Seria, então, a escassa produção. Então, essa escassa produção agrícola vai determinar um escasso comércio, um escasso uso de moedas. Não tem produto, não tem por que fazer comércio. Não tem produto, não tem por que, não tem por que usar as moedas. Tranquilo? Vou aprofundar isso um pouco mais com vocês aí na economia. Vamos lá então, política fragmentada. E o que define essas políticas fragmentadas na Alta Idade Média principalmente são as relações de sucerania e vassalagem. Esta é uma herança germânica. Os germanos chamavam, então, os bárbaros chamavam de comitatus. Era uma relação entre chefes militares, onde um jurava lealdade e fidelidade para com o outro. Lá no início desse vídeo eu chamei, então, de relações de interdependência social. Ou seja, um elemento, um indivíduo, depende do outro indivíduo. E isso se dá por um contrato consuetudinário à fidelidade, a honra de servir um ao outro. Tranquilo? Eu vou explicar um pouco melhor para vocês agora num vídeo que eu vou colocar aqui dentro para vocês. Tá? Ausência de Estado, ou seja, a definição weberiana de Estado é o monopólio do uso da força, o uso exclusivo da força. Então, não há um uso exclusivo da força, não tem uma instituição que pode legitimamente usar a força. Todos os nobres podem usar a força, todos os senhores feudais podem usar a força. Então, não há Estado, é um bando de gente armada usando as armas constantemente, uns com os outros. É uma coisa meio caótica, em alguns momentos da Idade Média. Os reis, como nós já vimos no Império dos Francos, são reis indolentes, reis sem poderes políticos, e eu vou explicar para vocês aqui no vídeo que eu vou colocar logo depois desse slide sobre sucerania e vassalagem. Por que os reis perdem poder? Porque o poder político e militar está na mão dos chefes locais. Logo, o rei não é comandante do exército, ele não tem poder. Quando o rei entra em guerra, ele precisa requisitar, ele precisa exigir dos nobres que ajudem-o nas guerras, que auxiliem-o nas guerras. Tranquilo? Então, constantemente, ou seja, em tempo constante, esse rei não é detentor das armas e do poder, ele não é comandante do exército. O exército está todo fragmentado e dividido entre os chefes locais. Então a gente costuma dizer que são reis que não servem para nada. São reis indolentes, sem poderes. É mais uma figura, um símbolo do que um poder real, um poder monárquico. Tranquilo? Distribuição de terras entre os nobres, é isso que vai selar a lealdade um para com o outro. Eu só juro fidelidade e ajuda militar para um senhor quando ele me entrega a terra. Então, é uma troca que se faz entre senhores, é uma troca que se faz entre nobres armados. Um entrega a terra e outro promete a defesa. Vou explicar melhor, como eu já disse no vídeo. Tá? Esses contratos entre senhores são pautados, então, não no contrato escrito, porque a Idade Média poucos sabem ler. Os bárbaros não dominavam as letras, não tinham escrita, eles vão se apropriar do latim, mas não há uma língua própria dos bárbaros. Tá? A língua própria dos bárbaros é mais lá do final da Idade Média, na formação dos estados modernos, onde a linguística é importantíssima para a formação. Então, essa tradição contratual entre senhores, ela está no campo consuetudinário. Tranquilo? Continuando então, aqui então nós temos as relações de sucerenia e vassalagem. O rei
e abaixo do rei, então, os seus vassalos. Tá? É uma relação aparentemente vertical, mas na realidade ela é horizontal. Perfeito? Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, aqui eu tenho um senhor feudal, um nobre, tá? E ele entregou terras para um outro senhor abaixo dele, que tem uma milícia menor, tem um exército menor. Então eu vou chamar esse senhor menor de vassalo e esse senhor maior de sucerano. Então quem está acima na pirâmide, quem está acima na hierarquia é sempre o sucerano. Quem está abaixo é o vassalo. Então percebam que eu tenho um processo de hierarquia, ou seja, um acima e outro abaixo. Parece vertical, mas não é. Por que não é? Porque esse senhor maior, o sucerano, ele é nobre. Assim como esse senhor menor, também ele é nobre. Ou seja, é uma relação entre iguais. É como se eu pegasse essa pirâmide que vocês estão vendo aí e tombasse ela e tornasse ela horizontal. Por quê? Porque é uma relação entre nobres, é uma relação nobiliárquica entre iguais. Perfeito? O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Eu vou explicar isso eu expliquei isso para vocês no vídeo anterior. Tá? Relações de vassalagem, vamos aprofundar isso então. O senhor maior, o sucerano, ele entrega um pedaço de terra para um senhor menor, o vassalo, e esse vassalo, por sua vez, né, não recebe a terra de graça, obviamente. Ele vai ter que, em troca da terra, né, dada pelo sucerano, ele vai ter que garantir a força militar dele para o senhor maior, o sucerano. Então é uma troca, tá? O sucerano entrega para o vassalo o quê? Terra, e eu vou tentar desenhar aqui para vocês um T de terra, e o sucerano, desculpa, o vassalo que recebeu a terra do sucerano, maior, né, na hierarquia de poder, ele devolve o favor da terra em forma de exército, de força militar. Vou botar o M aqui de milícia. Tranquilo? Esta aqui são as relações de vassalagem. Essas são as relações de interdependência entre indivíduos de uma mesma classe, a classe nobiliárquica. E o que caracteriza isso é a fidelidade, a garantia da força e a terra para a subsistência. Quase uma relação parental que se estabelece. Por quê? Porque quem fundamenta essa relação é a igreja, é Deus. Quem sela esse casamento, quem sela essa interdependência, quem garante e fundamenta essa relação é a Igreja Católica, é Deus. Então, desrespeitar essa relação, né, não ser leal com o seu senhor ou não ser leal com o seu vassalo, é negar Deus, é ir contra a Igreja Católica. E isso era impensável em muitos momentos da Idade Média. Bom, como é que se dava isso, gente? É um processo, o primeiro processo, né, dessa relação se dá por uma cerimônia chamada homenagem. É tipo uma missa que eles fazem, é tipo um teatro que eles fazem. Então, nesse teatro, né, nessa encenação, vem o senhor feudal, sucerano, vem um outro senhor, o vassalo, e eles participam dessa cerimônia, desse teatro. Nessa cerimônia, nesse teatro, estão presentes todos os senhores armados da região, ou seja, toda a nobreza, e membros da igreja. E eles são todos, como é que a gente chama isso? São todos testemunhas oculares do que está ocorrendo, ou seja, do contrato que está sendo selado. Porque esse contrato não é escrito, né? Não há escrita na Idade Média, a escrita ela é muito limitada. Então esse contrato ele se dá por um teatro, perfeito? Onde aqueles que participam do teatro são testemunhas da fidelidade que foi selada, né? Da relação de lealdade que foi então jurada naquele momento, certo? A homenagem seria então esse teatro, perfeito? Seria então essa cerimônia religiosa onde as pessoas, ou aqueles elementos da nobreza que estão ali, são os caras que vão garantir esse contrato posteriormente. Tranquilo? É como se um homem tornasse homem de outro.
Perfeito? É uma forma de tornar-se homem de outro, certo? É uma fidelidade, uma lealdade tão grande que o historiador Hilário Franco Júnior vai falar, por exemplo, relações de pai e filho, ou um homem de outro homem, tranquilo? Então são relações muito íntimas, são relações que são muito sérias, essas relações, tá? E a segunda parte se dá pela investidura. A investidura simboliza a entrega da terra do sucerano para o vassalo. Normalmente, essa simbologia teatral ela ocorre com o sucerano entregando para o vassalo um torrão de terra ou um ramalho de flores. Esse entregar um ramalho de flores ou um torrão de terra representa basicamente a entrega da terra do sucerano para o vassalo. Gente, isso era tão sério, isso era tão importante, essa relação, que ao final da homenagem, o senhor sucerano dava um beijo na boca do senhor vassalo. O beijo na boca representava a honra e a lealdade ali firmadas perante toda a sociedade. Tranquilo? Então vamos lá. O vassalo vai receber essa terra em troca? Não, obviamente, né? De graça, nem injeção na testa. E o vassalo não recebe essa terra do sucerano de graça, ele vai ter que prestar então o concilium ou o aconselhamento político e aconselhamento militar, tá, para o sucerano. Então vamos supor que o sucerano está passando por um tribunal, ou seja, ele está sendo julgado num tribunal. Cabe ao vassalo comparecer no tribunal para proteger e defender as causas do seu sucerano. Se o vassalo não comparecesse, não participasse do tribunal, ele poderia perder a terra, né, quebrando a fidelidade da homenagem da investidura. Além de participar no tribunal, prestar auxílio econômico para o sucerano. Então, se o sucerano estivesse vivendo nas suas terras uma crise econômica, né, uma fome generalizada, o vassalo era obrigado a emprestar alimentos ou ceder alimentos para o seu sucerano, e vice-versa. Quando o filho do sucerano casava, ele precisava pagar um dote, pagar uma quantia em dinheiro para a filha do sucerano ou o filho do sucerano em o casamento. Então, tudo isso está no concílio, perfeito? Além do concílio, o vassalo também, em contrapartida da terra, prestava o auxílio, que é o mais importante definição da contrapartida do vassalo para o sucerano, que é prestar serviço militar. Então, se o sucerano, que é aquele senhor maior, entrou numa treta, numa guerra, o vassalo vai ter que conduzir o seu exército para ajudar o seu sucerano. E se não fizesse, né, o sucerano poderia quebrar o contrato firmado lá na homenagem. Tá? Então, prestar serviço militar e ajuda econômica, assim como pagamento de resgate caso o sucerano fosse capturado. Olha que interessante isso, gente. As guerras medievais eram guerras com baixo poder de letalidade. As armas não tinham muito poder mortífero, né? Inclusive, teve uma altura lá do campeonato da história medieval que um papa proibiu o uso da besta com mola mecânica. A besta é aquela arma que parece um arco e flecha que tu atira, né? Não sei se vocês já viram isso em filme. O poder da besta era tão grande que os papas proibiram o uso da besta. Logo a gente percebe que as guerras medievais não tinham como intuito a morte, mas sim a captura do Senhor. E por que capturar e não matar o Senhor? Porque ao capturar o Senhor, eu vou cobrar um resgate dos seus vassalos. Então vamos supor que um sucerano, um senhor, foi capturado. Os vassalos dele ou o vassalo dele são obrigados a resgatá-lo e pagar pelo resgate. Então a guerra ela tem uma finalidade muito mais financeira no pagamento desses resgates do que a questão da morte propriamente dita. Esse contrato de fidelidade só poderia ser quebrado com a morte, perfeito? E quebrar esse contrato em vida representava para a sociedade a própria morte. Bonito isso, né? Vamos lá então? Bom, mas aqui nós falamos até aqui, prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês, nós falamos até aqui das relações entre senhores e senhores, ou seja, a relação entre iguais, entre nobres. Agora nós vamos falar sobre a interdependência entre um senhor e um servo.
Aqui sim não é horizontal, aqui nós temos uma sociedade verticalizada. Nós temos um senhor que entrega para o servo um lote de terra de mais ou menos aproximadamente 15 hectares. O servo recebe essa terra de 15 hectares para quê, Rafael? Para poder produzir o seu sustento e a da sua família. Então, o servo só sobrevive, só subsiste porque ele tem uma terra, um lote de terra chamada manso servil, onde ele vai produzir o seu sustento. Além desta terra, o senhor feudal, além da terra, entrega para o servo a proteção dentro do feudo. Lembrando sempre que é um período de guerras e instabilidade. Mas será que esse servo, né, e ele é do Grêmio, mudei a cor aqui, ó, será que esse servo vai receber terra e proteção gratuitamente, Rafa? É claro que não. Como eu já disse, nada é gratuito. Em troca da terra e da proteção, esse servo vai ter que pagar uma série de impostos e taxas a esse senhor como contrapartida. Eu tenho aqui, por exemplo, algumas dessas taxações, desses impostos, que o senhor exigia dos servos. Tranquilo? Vamos pensar aqui então, a talha, parte da produção do manso servil. Então, se o servo produziu aí 5 sacos de trigo, 2 sacos de trigo tem que ir para o senhor feudal pelo uso da terra, pela produção da terra. Produziu na minha terra, servo, vai dizer o senhor. Produziu na minha terra, servo. Então, uma parte da tua produção fica comigo. Essa parte da produção que o servo entregava para o senhor, nós vamos chamar de talha. A corveia é o modelo mais importante, ou seja, é o tributo mais importante, porque é um tributo que já vem se desenvolvendo lá no Colonato Romano, perfeito? Então, não se pagavam impostos em forma de dinheiro, se pagavam impostos, principalmente na Alta Idade Média, né, em forma de trabalho. Lá no final da Idade Média, o uso das moedas ele é recrudescido, ele volta à tona, né, ele volta a ser utilizada a moeda. Aqui na Alta Idade Média, nós não temos uso de moedas. Então, como é que eu pago o imposto? Eu pago com trabalho. Assim como a sociedade egípcia e mesopotâmica, a grande massa de trabalhadores, aí 80% dos trabalhadores, pagavam com um trabalho compulsório. Normalmente, entre os servos da Idade Média, pagava-se 3 dias por semana de trabalhos gratuitos nas terras do senhor. Então, os senhores recebiam 3 dias da semana os servos para trabalharem gratuitamente nas suas terras. Esse imposto é chamado de corveia, tá? E a banalidade. A banalidade é o imposto sobre a utilização das instalações senhoriais. Então, lá nas áreas das terras do senhor feudal, no domínio senhorial, nós temos então uma série de instalações. Nós temos aí o forno, nós temos o moinho, a moenda, nós temos o bosque, as pastagens de uso comum. E para utilizar essas pastagens, para utilizar esse bosque, para utilizar esses elementos da instalação senhorial, o servo tinha que pagar uma parte daquilo que ele estava produzindo ou uma parte daquilo que ele está utilizando na instalação. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. O Rafa é servo. Tá? O Rafa é um servo pobre e o Rafa fez um pão. O Rafa tem que assar esse pão, mas o Rafa não tem forno. Eu vou levar o meu pão passar lá no forno do senhor. Posso? Pode, mas uma parte do pão tu vai ter que deixar para o senhor. Eu não tenho moinho para moer a farinha de trigo e fazer a farinha, né? Para fazer pão e fazer bolo. Inclusive o bolo e o pão lá na Idade Média não tinham fermento, era aquele bem batumadão. Posso usar a moenda do senhor? Posso, não tem problema. Mas tem que deixar uma parte da farinha lá. Mão morta. Taxa para garantir que o meu herdeiro, que o meu filho, vai receber a terra após a minha morte. Ou seja, era uma taxa para garantir a hereditariedade. E o tostão de Pedro seria a porção da igreja. Normalmente, claro que isso varia no tempo e no espaço, né? Varia de período a período da Idade Média, um período de 1000 anos no total, ou de território, localidade, né? Mas normalmente 10% da produção era destinado para a Igreja Católica Apostólica Romana, era o tostão de Pedro. Esses servos, até para casar, precisavam pagar imposto. É o formariade, né? O formariade
é o imposto para que os servos pudessem se casar. Aqui nós temos algo importante, gente. Percebam que essa série de impostos e taxações, né, impostas pelo senhor feudal, elas vão aumentando com o tempo, perfeito? E vão fazer com que esse servo perca a possibilidade de sair da terra. Então ele vai, eu costumo dizer para os alunos menores, lá do primeiro ano do ensino médio, eu costumo dizer o seguinte, é como se o servo estivesse criando raízes na terra. Ele fica impossibilitado de deixar a terra, tamanho os impostos que estavam sobre a sua terra, sobre a sua ação. Tá? Então esses impostos vão enraizar os servos nas terras. Então vamos supor que eu sou um servo e eu quero sair da terra. Eu bato lá na porta do senhor feudal e digo, senhor feudal, eu quero ir embora, não quero mais ficar aqui na tua terra. O senhor feudal vai dizer, olha Rafa, tu é um servo e tu ficou 5 anos na minha terra. Nesses 5 anos que tu ficou na minha terra, tu ficou com a minha terra para produzir o teu sustento e com a minha proteção. Tu vai ter que ficar mais 2 anos aqui para poder pagar esses 5 anos que tu ficou com a minha terra, com a minha proteção. Tranquilo? Eu digo não, tranquilo, né? Não vou discutir com o senhor feudal porque ele é detentor das armas. Eu volto lá, 2 anos depois eu volto e bato lá na casa do senhor feudal. Senhor feudal, passou 2 anos, posso ir embora? Não, Rafa. Porque esses 2 anos que tu ficou por último, tu ficou sobrevivendo às custas da minha terra e sobrevivendo às custas da minha proteção. Tu vai ter que ficar mais tempo. Então esse servo, ele não é escravo do Senhor, mas ele é escravo da terra. Ele é escravo da própria terra. E é isso que diferencia o servo de um escravo medieval. Né? O escravo, ele poderia ser de um senhor, né? Ele podia ser posse, produto, objeto de um senhor. Agora, o servo não é produto de um senhor. Ele não é posse de um senhor. O servo é posse da terra. Tá? Era muito comum os feudos trocarem de senhores feudais, mas o servo sempre vai junto. Tá? Eu posso mudar de senhor feudal, eu posso fazer a troca das relações de feudalidade, né, de enfeudação, mas o servo vai sempre junto. Então, as tretas entre os senhores feudais não mexem nas características servis, ou seja, o servo vai ser sempre servo, ligado à terra por toda a eternidade. Tá? Inclusive, na Idade Média, existem escravos em pouca quantidade, viu, gente? Em pouca quantidade, a grande maioria são servos, e muitos escravos também recebiam a terra como os servos, e tinham que pagar as mesmas, ou até mais, impostos do que os servos. Mas é muito tênue a diferença na Idade Média, dentro da Idade Média, é muito tênue a diferença entre um servo e um escravo. Porque o papel desempenhado pelos dois é praticamente o mesmo. O Hilário Franco Júnior vai dizer que, basicamente, o escravo tem um imposto maior, uma carga tributária maior em relação ao servo. Mas o processo é praticamente o mesmo entre o escravo e um servo. Tá? Aqui nós temos, né, uma figura do que seria um feudo. Nessa região aqui, que eu vou postar de vermelho, aqui nós temos o domínio senhorial, ou seja, as terras do senhor. Tá? E aqui nesses pequenos lotes de terra, nós temos então as glebas, né? Os mansos servis. Aqui cada servo vai ficar num lugar, vai ficar num lote, né? Cada servo num lote, certo? 3 vezes por semana os servos vão trabalhar gratuitamente na terra do Senhor. Tá? Olha o moinho do Senhor lá, ó. Olha o castelo, a fortificação românica, ou seja, é uma arquitetura ainda românica, com grandes paredes, né, fortificadas, justamente para esse período de instabilidade. Tá? E aqui é uma área de uso comum, ou manso comunal. Todos os servos podiam utilizar essa área, né, para poder fazer uma caça num bosque, para levar os seus animais pastarem, mas também tinham que pagar tributos para o uso desse espaço. Tá? Aqui nós temos um detalhe bem interessante, vou pegar um roxo aqui para mostrar para vocês. Olha onde é que está a igreja. Percebam que a igreja não está nas terras do Senhor. A igreja está nas terras dos servos. Por quê? Porque o papel da Igreja Católica Apostólica Romana é exercer controle sobre a sociedade. Então, era necessário que a igreja e os sacerdotes estivessem próximos dos servos, justamente para exercer essa função de controle, de domar a sociedade, de ditar o comportamento e o pensamento. Tranquilo?
No próximo vídeo eu vou explicar para vocês, então, economia feudal, certo? Vou dividir aí, já fechou agora 50 minutos. Tem mais aí o vídeo que eu vou fazer para vocês sobre as relações de feudalidade, as relações de sucessania e vassalagem. Então vai ficar aí em torno de 1 hora. Vou deixar o resto para depois. Falo bastante, né, gente? Então, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo que vem aí na sequência. Abraço.